Fala, concurseiro, tudo jóia? Principalmente você que está estudando para o concurso da Câmara Municipal de Bonito MS. Iremos fazer aqui nesse vídeo, né, uma breve aula de português, né, demonstrando aqui o material qual temos hoje para esse concurso, né, com questões comentadas da banca IAN, que é a banca que irá ser a banca organizadora desse concurso. E então eu te convido para, né, inscreva-se nesse canal, deixe seu like, né, deixe nos comentários. E se caso, né, você queira adquirir nosso material, né, que é o resumo estratégico concurso Câmara de Bonito, reta final, ó, o qual temos aqui no nível fundamental português e conhecimentos gerais, tá, com questões comentadas. E temos nível médio, com 89 páginas, tá? E superior, que é tanto para o nível médio quanto para o superior. Temos português, tá? Toda ali a parte de... Toda a parte do conteúdo e com questões comentadas da banca IAN de português e as legislações municipais, tá? O qual temos aqui os principais tópicos mais cobrados pela banca, tá? Todo o nosso material ele está selecionado com os artigos ali que tem maior probabilidade de cair na sua prova. Então você vai estudar as 3 legislações municipais filtrado por quem já foi aprovado em concursos públicos, tá? Locais, estaduais. Então pessoal que tem vasta experiência. Então caso você queira adquirir, tem aqui na descrição. Então vamos iniciarmos aqui nossa aula de português para o concurso da Câmara Municipal de Bonito, tá? Então, mais uma vez, lembrando, vamos usar esse material de nível médio e superior de português. Temos aqui uma noção introdutória, dicas de interpretação e compreensão de texto. E vamos começar aqui, tipos textuais, tá? O que é tipos textuais? Tipos textuais é o conjunto de traços linguísticos que caracterizam uma determinada sequência de texto. Deixa eu pegar um marcador aqui que fica mais fácil aqui para a gente marcar aqui nossa legislação, tá? Então, tipos textuais simplesmente é o conjunto de traços linguísticos que caracterizam uma determinada sequência de texto e abrange 5 tipos de textos diferentes, né? Então, cada tipo textuais, ele possui ali uma característica e as bancas gostam de retirar ali do texto essas características e perguntar, né, se essa é uma tipologia narrativa, descritiva. Então usa às vezes texto nas questões e ele pergunta, né, no segundo parágrafo, o texto ou mesmo o texto completo é predominantemente narrativo, descritivo. E um texto não necessariamente ele terá somente um tipo textual, né? Ele pode sim ter um tipo textual, mas ele pode mesclar. Ele pode ter características, né, de texto narrativo com alguns parágrafos descritivos. Então, lembrando que, né, o texto ele pode sim ter uma tipologia, mas também pode ter mais que uma, tá? Então, iniciando aqui a fase introdutória, vamos aqui Vamos aqui iniciarmos, né? Vamos lá. Primeiramente, vamos aqui para a tipologia narrativa. Como é que é a tipologia narrativa, a narração? Normalmente ela irá contar uma história, tá? É uma história incluindo tempo, espaço e personagens. Então, né, dentro ali daquele texto ou de uma parte do texto terá, né, que ter o tempo, espaço e personagens envolvidos. E aqui temos exemplo. Maria acordou cedo, né? Ou seja, temos aqui noção de tempo. Ó, acordou cedo, né, naquela manhã e decidiu fazer uma viagem de surpresa, né? Uma viagem de surpresa. Então, para visitar sua avó. Opa, temos um personagem aqui, ó. Temos Maria, temos a sua avó, logo temos uma tipologia narrativa.
Já na tipologia descritiva, que é a descrição, ele simplesmente descreve, né? Ele descreve, pode ser uma pessoa, um objeto, um local, um acontecimento, dando ao leitor uma imagem do que está sendo descrito. Por exemplo, temos o sol se pôs lentamente sobre o horizonte, pintando o céu com tons de laranja e rosa, ou seja, né, estamos aqui descrevendo aqui, no caso, né, uma paisagem aqui sobre o local ali, né, onde ali o sol se pôs, né, pintando o céu. Então temos um local indicando ali uma descrição. Por exemplo, esse microfone. Vamos dizer que você não está assistindo essa imagem. Eu poderia falar para você, o microfone, ele possui as cores vermelha, né, o microfone de cor preta com iluminação vermelha, possui um suporte o qual proporciona você ter mais flexibilidade para usá-lo. Então você está descrevendo. Então isso significa tipologia descritiva, que a banca pode, né, como falei, usar um texto ali e perguntar se esse texto é narrativo, descritivo. E a dissertação, que é a tipologia dissertativa, né? Argumentativo. Temos duas tipologia dissertativa. Temos o argumentativo e temos a tipologia dissertativa expositiva. Vamos primeiro para, né, dissertação argumentativa, que significa defender uma ideia. Vocês perceberam que aqui não foi defendido nenhuma ideia, simplesmente contamos uma história, narração, descrevemos algo, mas não falamos, né, não demos qualidade ali sobre o acontecido, simplesmente ou descrevemos ou contamos a história. Já aqui a gente defende uma ideia, a gente vai tomar uma posição ali, iremos tomar partido, né? Seremos imparcial e vamos expor a nossa opinião através de argumentações. Espera aí que risquei demais aqui. Através de argumentações. Por isso que é dissertativo argumentativo, porque vamos argumentar com opiniões visando convencer o leitor. Então, nesse trecho do texto ou no texto, você verá, além de defender, ele vai usar argumentos para convencer quem está lendo que aquilo, né, é verdade. Por exemplo, na exposição, né? Por exemplo, vamos primeiro por exemplo aqui do nosso material. A leitura é a melhor forma de compreender o mundo. Então, ele quer convencer que a melhor forma de compreender o mundo é a leitura, né? Ele tá, a partir do momento que ele coloca a melhor forma, ele tá ali tomando partida que essa é a melhor forma em detrimento de outras. Até pode ter outras formas, mas a melhor é a leitura. Então ele está defendendo essa tese, tá? Logicamente aqui teria que ter ali, né, argumentações. Aqui não temos argumentações ainda. Aqui ele poderia: a leitura é a melhor forma de compreender o mundo, pois através delas temos acesso a artigos científicos, né, com discurso de autoridade, e podemos ter uma ampla gama de conhecimentos. Lógico que nesse caso teríamos já as argumentações para defender essa tese, tá? Então, temos aqui outro tipo de tipologia. Mais um exemplo seria esse microfone, né? Lembra que na descrição eu só falei a cor, que ele possui uma luz vermelha. Aqui eu poderia dizer que ele possui a cor preta e vermelha, né? Que teria uns traços de descritivo, mas poderia dizer que é um microfone que ele emite o som com clareza, possui tecnologias, né, o qual você pode usá-lo em diversos computadores. Então ele serve para pessoas ali que necessita ter facilidade de instalá-lo em outros locais. Então você está defendendo ali, tá, com a dissertação. A tipologia dissertativo-expositiva. Aqui já estamos expondo, né? Exposição. Ele apresenta um conceito, uma ideia,
ou informa sobre algo sem opinião, né? A leitura desenvolve a compreensão e a interpretação de texto, ou seja, né? Bem como a escrita. Aqui, ó, ele, por exemplo, aqui ele falou que a melhor forma era a leitura. Aqui ele simplesmente falou que a leitura é a compreensão, é a interpretação de texto, bem como a escrita. Não falou que ela é a melhor forma de compreensão, de interpretação, bem como a escrita. Então, é o outro tipo de tipologia dissertativa expositiva. E para nós, estamos agora na nossa quinta e última tipologia textual, que é a tipologia injuntiva. O que é injunção? Lembrou de injuntiva ou injunção? Lembra do seu manual. Manual do quê? Hoje é difícil, né, pessoal? Muita coisa pela internet, mas ainda eu acredito que muitos eletroeletrônicos aí possuem ainda manual escrito, que vem, né, escrito ali a forma de você usar, tá? Ou mesmo, sei lá, uma receita, aqueles livros de receita de bolo, é uma tipologia injuntiva. O texto que está escrito ali é uma injunção. Por quê? Ele ensina ou instrui sobre algo com o objetivo de levar a uma ação, né? Ou seja, por exemplo, esse microfone vai ter lá escrito conecte o cabo USB em seu computador, baixe um aplicativo para, né, configurá-lo ali para que possa usar nas suas gravações. Então ele está ensinando ali, então ele é instrucional, ele orienta, sugere, instrui ou prescreve, tá? Ameaça, coage, não precisa ser só aqui, ó. Por exemplo, ameaça, coage, impõe, determina. Então essa é a característica do texto injuntivo. Ó, aperte o botão ON para ligar o aparelho. Manual de uso de uma TV. Né? Tá vendo que ele, como diz, ameaça, impõe. Ó. Ele não falou assim, por favor, caso você queira, não. Ele falou aperte o botão. Não te deu outra opção. É a forma que é escrito o texto injuntivo, tá? E passando disso, vamos aqui agora para o substantivo, tá? Uma dica que eu dou para você que está começando a estudar português para concurso público, né? Ou mesmo está tendo um pouco de dificuldade, aprenda as 10 classes gramaticais, tá? O substantivo, adjetivo, verbo, advérbio. Não é você apenas falar o que é substantivo, né? É o nome, é uma classe de palavras variáveis que designam ou nomeiam seres, ou seja, o substantivo ele nomeiam seres, mas as 10 classes gramaticais, né, elas têm ali, se você aprofundar o seu estudo, você, né, terá contato ali com várias subdivisões ali, por exemplo, verbos, né, você pode ver várias classificações de verbos. Então é importante você se aprofundar no português para que nas questões você não sofra aquela surpresa na hora da prova, tá? Então, simplesmente substantivo ele nomeia os seres, pessoas, animais e coisas, tá? E em português pode ser flexionado em gênero, número e grau, ou seja, gênero masculino, feminino, né? Podemos ter aí gênero gato, né? Um gênero, né? Um substantivo masculino, gata, um substantivo feminino, número, né? Plural ou singular, grau, aumentativo, diminutivo. Então ele flexiona, tá? Então vamos aqui. Comuns, tá? São aqueles que dão nome à espécie. Então substantivo comum, tá? São aqueles que dão nome à espécie, tá? Por exemplo, pessoa, tá? Pessoa qual espécie? Espécie humana. Então ele deu nome à espécie humana. Substantivos próprios são aqueles que designam um indivíduo da espécie. Olha só, aqui, ó, uma coisa leva a outra. Ó. Isso aqui acabou faltando aqui substantivo, tá? Mas a gente vai alterar isso aqui. Substantivo comum, ele simplesmente dá um nome à espécie
que é a pessoa. Já aqui, essa espécie aqui, ele já recebe um nome. Por exemplo, dentro do mundo de espécie próprio, existe ali, né, vários indivíduos, né? Por exemplo, como João, e é um substantivo próprio por isso, tá? São aqueles que designam o indivíduo da espécie. Concretos, substantivos concretos. O que é concreto? São aqueles que designam seres reais ou imaginários, de existência independente de outros seres, tá? O pessoal às vezes confundem concreto como algo assim que ele pode pegar, mas nem sempre, tá? Você vai ver que junto com o substantivo abstrato, tá? Que eles são meio para entender você entendendo. Para você entender um, você tem que ter noção do outro. Por exemplo, concreto. Aqui temos Deus, homem. Ah, tá. O homem você pode chegar na pessoa, né? Tocar no ombro da pessoa. É o concreto. Porém, eu te pergunto, o substantivo fada, né? É um substantivo comum ou abstrato, tá? Fada, por si, ela é um substantivo concreto, tá? E eu vou explicar por quê, tá? Então, são seres reais ou imaginários. Aqui, ó, aqui entraria fada. Existe fada? Não, ela é imaginário. Mas eu vou explicar para você por quê, tá? Que na lógica a fada seria abstrato, mas no nosso português é um substantivo concreto. Agora vamos para abstratos que você vai entender. São aqueles cuja existência depende de outros seres. Ele depende. Para a fada existir, ela depende de outra coisa? Não, a fada você consegue... Você pensa em fada, você já imagina, né? Alguém com já tem uma imagem na sua cabeça de uma fada. O abstrato, a gente vai aqui, ó, eles designam ações, estados e qualidades, tá? Então, beleza, por exemplo, beleza. Para a beleza existir, quando você pensa em beleza, você tem que ter uma referência de alguma coisa. Então, pode ver que, né, a divindade, você talvez teria ali que ter, nessa tal divindade ali, uma figura de por exemplo, de Deus, tá? Então, sempre aqui no abstrato, ele depende, tá, de uma pessoa ou de outro objeto. Alegria sim, alegria seria um substantivo abstrato, né? Você consegue ver alegria? Você não consegue, tá? Aqui não estou falando que Deus é substantivo abstrato, eu estou usando divindade, tá? Como ela necessita ali, tá? Então, já vou até apagar aqui para não confundir, como eu falei para vocês. Entendeu? Alegria ela depende, né? Alegria ela depende de uma pessoa. Então, seria o substantivo abstrato. Substantivo coletivo. O que é substantivo coletivo? São substantivos comuns, tá? Comuns, que no singular, pode ser, no singular, designam um conjunto de seres ou coisas da mesma espécie, tá? No substantivo coletivo, trata-se de um único ser, uma pluralidade de indivíduos. Essa aqui é muito simples. Temos cardume, né? Cardume de peixes, né? Temos, por exemplo, manada, se eu não me engano, manada é de bois, né? Então, ele, né, é uma palavra que designa, né, um conjunto, né? Um conjunto de animais. Temos alcateia de lobos e assim vai, tá? Substantivos primitivos são aqueles que não derivam de outros vocábulos, tá? Quem são os substantivos primitivos? Então, é casa, pedra, né? Podemos ter pedra aqui, ó. Ó, pedra. Então, o substantivo primitivo ele não deriva. E para você entender o primitivo, é interessante você saber do derivado, porque são aqueles que precedem outras palavras. Por exemplo, casebre. Para você formar essa palavra aqui, tá? Ela foi derivada, ó, derivada. Por isso que é bom você ter a leitura, o hábito da leitura em português, porque
através do sentido da palavra. Quanto mais você lê, mais você entende o sentido das palavras. Deriva, derivados, que é derivado de algo. Se aqui, por exemplo, pedra é substantivo primitivo, o que seria um substantivo derivado, né? Pedreira. Então, é essa dica que eu dou. Leia, né? Tenha o hábito da leitura. Substantivos simples, né? São aqueles substantivos constituídos de um só radical. Por exemplo, casa, né? Teremos pedra também, ele só tem um radical. E já o substantivo composto, tá? Que temos o simples, temos o composto, são aqueles formados pela união ou dois, né? De dois ou mais radical. Ou seja, temos couve-flor, ó, dois radicais. Passatempo, ó, passa e tempo, ó, mesmo sem estar aqui, ele é dois radicais. Então, é por isso que ele diz composto, tá? E agora aqui, adjetivo, né? Adjetivo é toda palavra que se refere a um substantivo. Substantivo é aquilo que já explicamos aqui, né? Indicando-lhe um atributo, uma qualidade. Flexionam em gênero, masculino, feminino, lembra? Número, singular, plural, né? Ou grau, tá? Aumentativo, diminutivo. Então vamos a exemplos aqui. O gato é lindo, ó. Aqui temos o substantivo, né? Gato. E aqui ele tá o quê? Um atributo do gato. O que o gato é? Lindo. Então aqui temos um adjetivo, ó. Lindo indica um atributo para o substantivo gato, tá? Por exemplo, aqui, ó, casa vermelha, por exemplo, seria um atributo de casa, um adjetivo. A flor é bonita, temos o substantivo flor e um atributo de beleza, né? Então, é um atributo do substantivo flor da qualidade, é um adjetivo. E aqui temos os pronomes. Pronomes, que são pronomes? São palavras que acompanham os substantivos, ou seja, os pronomes eles acompanham os substantivos, podendo substituí-los, tá? Direta ou indiretamente. Eles podem retomá-lo, tá? Retomá-lo, temos pronomes relativos, né? Demonstrativos, ou se referir a eles. Existem 6 tipos de pronomes, então já aprendemos aqui que o pronome simplesmente, tá? Eles retomam ali, substitui, retoma e refere os substantivos. Então temos os pronomes pessoais, tá? Que é o quê? Pessoais. O nome já diz tudo. Referem-se às pessoas do discurso. Eu, tu, ele, nós, vós, ele, tá? Então, por exemplo, você está escrevendo um texto, você já disse seu nome e você vai retomar ali alguma frase. Em vez de você colocar teu nome completo de novo, você coloca eu. Então é um pronome ali o qual, né, você está retomando ali no discurso. Então temos aqui eu, tu, ele, nós, vós, eles, são exemplos de pronomes pessoais. Pronomes possessivos, mais uma vez, ó, o nome é autossugestivo. Pronome sucessivo, né, indica posse. Temos aqui, ó, posse, que indicam posse, relação de pertencimento, meu, seu, nosso. Então, temos aqui, né? Então, temos exemplos aqui de pronome possessivo. Pronomes demonstrativos, tá? Pronomes demonstrativos, né? Apontam para algo ou no espaço ou no tempo, né? Temos este, esse, aquele, entendeu? Então, como eu falei para vocês, é importante vocês se aprofundarem em português, não ficar apenas, né? Por exemplo, este, esse, aquele, ele possui aqui, por exemplo, quando você usa esse, é um termo anafórico. Por exemplo, se você contou uma história no teu texto, né, escreveu uma história e você quer retomar essa história, tá? No dia tal, aconteceu isso, e você quer retomar, você tem que usar o esse, tá? Então, colocar esse momento, esse caso, porque você está retomando uma história que você já diz. E já este é catafórico, você teria que usar o este com T caso você fosse contar ainda a história, tá? É só um exemplo aqui, tá, galera? Mas fugindo um pouco da nossa temática.
Pronomes indefinidos referem-se a algo de forma vaga, tá? Vaga ou imprecisa. Então, nos pronomes indefinidos, né? Por exemplo, algo, nenhum, tudo. Então, refere-se a algo de forma vaga ou imprecisa. Pronomes interrogativos são usados em perguntas diretas ou indiretas, tá? Quem, qual, quanto. Pronomes relativos estabelecem relação entre duas orações, né? Ele retoma uma oração e se refere a um termo anterior. Temos aqui o que, o quem e o cujo, exemplos de pronomes relativos, né? Você pode trocar o que por o qual, que a frase mantém um sentido, o qual você saberá que é um pronome relativo. Pronome reflexivo, eles indicam que a ação do verbo retorna para o sujeito, né? Ou seja, você diz algo que retorna para você. Por exemplo, penteou-se, né? Então, é algo que você está fazendo em você mesmo. E saiu. Entendeu? Exemplo, me, te, se. Normalmente ele é usado aqui, ó. Ó, o se aqui, ó. Né? Por exemplo, deixa eu dar um exemplo aqui. Cortou-se, tá? Colocar aqui, né? Ele, né? Ele. Muito difícil escrever com isso aqui, galera, mas vou colocar aqui de uma forma diferente, tá? Coloca aí, ele que é o quê? Ó, temos aqui um pronome pessoal, tá? Ele cortou-se, tá vendo que ele faz a ação e a ação retorna para ele? Temos um pronome reflexivo. Pronome recíproco, né? Indica uma ação mútua entre duas ou mais pessoas, tá? Então, Pedro e Ana amam-se, tá? Temos aqui um exemplo de, né, duas pessoas, né? E elas fazem ali uma ação juntas, tá? Amam-se. E aí vemos numeral, aqui no nosso material a gente explicamos aqui o que é numeral, que não tem nada demais, temos 4 tipos de numerais, né? Verbo, ó, transitivo direto, indireto, transitivo direto, indireto, intransitivo, ó, advérbio, preposição, você vai ter tudo aqui, ó, temos questões, ó, sobre a polissemia, então tá bem completo, ó, parônimos, ó, seção, ó, conjunções. E para finalizar essa aula aqui, né, vamos para uma questão da banca IAN, que é a banca do teu concurso, o qual diz, né, esperar um pouco aqui porque deu uma travada. Aí, pronto. Questões comentadas da banca IAN, tá? 2016, Prefeitura de Guaratinguetá. Aqui ele dá uma frase, como eu falei para vocês, ninguém sabe o que vai acontecer com o Brasil. Aqui os termos destacados são respectivamente, e aqui a importância de você saber, né, classificar ali dentro de uma frase o que cada palavra significa, né? Ele pergunta na alternativa A, né, se é um artigo, esse primeiro O aqui, tá? Ó, tá marcado aqui, ó. Ele quer a classificação aqui dessas dois O aqui na frase. Então ele fala que o primeiro O é um artigo e o segundo um artigo. O pronome oblíquo ou um artigo, um pronome demonstrativo ou um artigo, ou um pronome demonstrativo e um oblíquo, ó. E então aqui temos a alternativa certa, tá? É a letra C. A letra C é a nossa alternativa certa, né? Aqui, ó, lembra que eu falei para vocês que o pronome demonstrativo pode ser trocado por o qual, que ele mantém o sentido na frase? Ele vai manter o sentido na frase? O qual? Então, aqui, ó, temos aqui, sempre que tiver um o antes aqui do pronome relativo, ele será um pronome demonstrativo. Eu vou trocar aqui, por exemplo, né, ninguém sabe que, né, vai acontecer com o Brasil. Vamos trocar aqui por aquilo, né? Ó, aqui que é o aquilo. Se eu chegar para você e falar, aquilo é um objeto vermelho, né?
Aquilo é um objeto preto, por exemplo. Eu estou indicando, é um pronome demonstrativo. Ele está demonstrando. Então, se você troca esse o por aquilo, ó, ela mantém um sentido. Ó. Ninguém sabe aquilo que vai acontecer com o Brasil. Você percebe que continua com sentido? Então, já demonstra esse o, né, ser um pronome demonstrativo. E aqui, se a gente troca aqui por o qual, ninguém sabe, né, aquilo o qual vai acontecer com o Brasil. Ó. O que pode ser trocado por o qual, que mantém o sentido, sendo logo um pronome relativo, tá? E vamos aqui. Então sabemos que aqui já é pronome demonstrativo e vamos para o segundo, né? Vamos para o segundo aqui, o que vai acontecer com o Brasil. Lembra lá do substantivo, do nosso estudo de substantivo, né? Brasil, substantivo próprio. Então temos aqui, né, um artigo. O artigo, né, sempre antecede ali o substantivo. Então, temos aqui o gabarito C, né? E aqui temos as explicações, ó, que os pronomes pessoais o, a, os, as funcionam como pronomes demonstrativos quando forem equivalente àquele, aquela e aquilo, né? Como falei lá, aquele o, ele indica aquilo. Ninguém sabe aquilo, ó lá. Ó. Aqui já temos trocado aqui o o pelo aquilo e mantém o sentido. Mais uma vez, é importante você manter a leitura, que isso vai se tornando automático, tá? Essas trocas de palavras. E sobre o artigo, é uma classe gramatical que acompanha os substantivos, tornando mais ou menos específicos, né? Isso aqui, no caso, ele especificava. A gente não estudou aqui a parte de numerais aqui de artigo, né? Mas tem aqui no material. O material está com 89 páginas, bem completo, ó. Temos várias questões, ó, da Banca IAN, todos da Banca IAN, então para o seu concurso de bonito é uma ótima forma de você treinar o conteúdo com as questões todas comentadas. Então, acredito aí que vale muito a pena, pelo preço que tá, você investir no nosso material. Então, mais uma vez lembrando, tá aqui na descrição o link aqui para você comprar pela Hotmart, tá? Ou pelo Pix, tá mais barato, você ganha um desconto se você comprar pelo Pix. Qualquer dúvida também temos aqui um link que você entra em contato diretamente com a gente e a gente, né, tira sua dúvida ali na hora. Então, mais uma vez, muito obrigado aí por acompanhar nossas aulas, tá? Independente de você queira comprar nosso material ou não, já estamos gratos aí por você estar aí, né, investindo aí no seu futuro. Independente da forma, nem que seja pelo YouTube, né, é gratificante ver que, né, um país tão difícil como o nosso, a gente vê pessoas que estão dispostas aí a mudar a sua realidade. Então, bons estudos e muita fé que tudo vai dar certo.